A paz de Cristo, meus amados. Estamos aqui para nós fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos falar sobre a graça de Deus. Para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes, do canal Verdades do Evangelho. Então, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal aí, acompanhe os vídeos aí. Logo mais tem mais vídeo aí, tratando sobre a graça de Deus. Vamos lá? Vamos começar aí com Gálatas 2:21. Que diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, hoje a igreja evangélica, ela se apoia muito no Velho Testamento, nas coisas, nas ordenanças da lei. E então, só que se a lei fosse da graça, Cristo tinha morrido em vão, porque daí não adiantava ele ter morrido, né? Então ali, como diz, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então a justiça de Deus para nossas vidas veio por Cristo, através de Cristo, certo? Vamos seguir em frente aqui. Colossenses 2:14. Olha só. Geralmente na igreja evangélica, ele diz que nós temos que pagar preço para que nós seja justificados diante de Deus. Mas não tem nenhuma base bíblica para isso, abençoado. Na graça. E isso era no tempo da lei. Mas nós não vivemos mais no tempo da lei. Mas a religião evangélica, ela não entende isso. Os teólogos aí, os doutores da teologia, não ensinam essas coisas nas igrejas hoje. E tem muita gente vivendo num engano religioso. Na verdade é um engano religioso. Ali, ó, Colossenses 2:14 diz assim, ó: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Cancelou ou não cancelou? A Bíblia diz que ele cancelou todo o escrito de dívida. Nós não temos mais dívida para com Deus, pessoal. Nós não temos que pagar preço para cancelar pecado, porque isso foi feito através de Cristo. Mas na religião evangélica ainda eles arrancaram o pecado lá da cruz e ponharam na igreja de novo. Tiraram o sacrifício lá da cruz, colocaram na igreja de novo sobre os irmãos. Então Jesus tirou e os evangélicos, os líderes religiosos aí, colocaram de volta na igreja. E eles não querem ouvir a verdade do evangelho de Cristo ali, ó. E cancelou, ele diz que cancelou, a Bíblia diz que ele cancelou, tá aqui, ó, escrito aqui, não é só eu que estou falando não, olha, ó. E cancelou a escrita de dívida, então nós não devemos mais nada para Deus, abençoado, para ninguém. Que consistia em ordenanças, as ordenanças também foi cancelada, abençoado. E que nós era contrária, ele a removeu pregando na cruz do Calvário, ele removeu todas essas coisas, e ordenanças, e cancelou as dívidas. Nós não temos mais dívida com Deus, abençoado, como reconciliado por Cristo. Vamos em frente? 2 Coríntios 3:14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. E eles ainda teimam, insistem em pregar a velha aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. O véu do entendimento ainda está sobre a visão deles, porque eles ainda vivem na leitura do Velho Testamento. Então, quando eles se voltarem a Cristo, porque eles não se voltarem a Cristo, eles falam, mas eles não vivem. Falam, mas não vivem. Então, a hora que a mente deles se iluminarem e eles se voltarem para Cristo, eles vão deixar de fazer as práticas aí do Velho Testamento, porque as ordenanças, os mandamentos foram cancelados. Cristo cancelou tudo. Então, as leis do Antigo Testamento foi cancelada, pessoal. É a Bíblia que diz, não é eu que digo. Mas eles ainda insistem em pregar o Velho Testamento. Hebreus 7:18. E a ordenança anterior, que é as ordenanças do Velho Testamento, a ordenança anterior
é revogada. Foi revogada ou não foi? A Bíblia diz que foi revogada. Então, quando é revogada alguma coisa, abençoado, não tem mais validade. Se é revogado, não tem validade, abençoado. E a ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Ela era inútil. Ela não perdoava pecado, ela não justificava os cristãos. Então a ordenança anterior, ela era só para apontar o pecado e o erro do ser humano, principalmente do judeu. Porque nós nascemos depois da cruz, já nascemos justificados, abençoado. Nós fomos à igreja de Cristo, está justificado. Então a ordenança anterior é revogada. Foi revogada ou não foi? Está aqui escrito, ó, revogada porque era fraca e inútil. Não servia para o ser humano não conseguia cumprir as leis da antiga aliança. Não tinha como, abençoado. Por isso que Cristo veio cumprir todas as leis e mandamentos. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é o fim ou é o começo? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então aqueles que não se acham justificados por Cristo, vivem na prática da lei, então Cristo não morreu em vão, inutilmente, como nós falamos. E ele está dizendo aqui que Cristo é o fim da lei. Ele pôs fim na lei. Ele foi o fim da lei. Você entende, abençoado? Não, mas eles continuam ainda dizendo que não. É eles que sabem, é eles que acreditam. Por isso que eu parei de ir na igreja evangélica, porque eles não ensinam essas coisas, abençoado. Gálatas 5,4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, estão separados de Cristo e caíram da graça, não estão na graça, estão vivendo na lei de Moisés, estão vivendo no Velho Testamento, ainda nas antigas ordenanças que Cristo cancelou. Por isso que não estão na graça, caíram da graça de Cristo, pessoal. Mas o que diz a Escritura? Quem que diz? Mas o que diz a Escritura? Não é a irmã Aurelina que está falando, não. É a Escritura. Manda embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Então aqueles que vivem na prática da antiga aliança, vivem na escravidão. Aquele que vive na nova aliança, eles são filhos da livre. Somos livres em Cristo Jesus. É isso que esse texto está dizendo, abençoado. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca aperfeiçoou nada. Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós aproximamos de Deus. Então, pela nova aliança, é que nós chegamos a Deus. É através da nova aliança, não da velha aliança. A velha aliança nos afasta de Deus. Nós te coloca antes da cruz. Nós coloca ainda nas leis de Moisés, nas leis mosaicas do Antigo Testamento. A graça de Cristo não chegou para os evangélicos, eles não entenderam ainda isso. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. E isso eu estava falando lá para os romanos, não é para nós não, porque nós já nascemos depois do cancelamento da lei e da cruz de Cristo, abençoado. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. A quem? Àquele que ressuscitou, ou é para Jesus de Nazaré? Aqui diz que é para que Cristo ressuscitado, para aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, abençoado, nós temos que estar no Cristo ressuscitado depois da cruz.
não antes da cruz, no Jesus de Nazaré. A igreja vive aí ainda na velha aliança em Jesus de Nazaré. Eles não entenderam ainda que o Cristo ressuscitado da nova aliança é que nós devemos entrar por esse evangelho, por esse caminho. É por novo e vivo caminho agora, abençoado. Não por Jesus de Nazaré da antiga aliança ainda. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Olha só, abençoado. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Olha, até poucos dias eu coloquei um vídeo aí sobre a maldição do Velho Testamento. Dá uma olhadinha lá no canal aí, abençoado. Hein? Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, abençoado, você tem que praticar todas as coisas do livro da lei. Se você dá o dízimo, você tem que circuncidar. Se você circuncidar, você tem que se batizar nas águas. Se batizar nas águas, você tem que casar com a mulher do teu irmão quando ele falecer, porque é a lei. Então, você tem que praticar todas essas coisas, abençoado. E isso não se aplica mais nós no tempo da graça. E se você pratica uma só coisa, você está debaixo de maldição, porque você não cumpre todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Olha, preste bem atenção. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Tem que praticar todas. São 613 leis e mandamentos, abençoado, para você praticar. E se você não praticar parte só, você está debaixo de maldição, abençoado. A maldição do Antigo Testamento está sobre a tua vida. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então, enquanto eles estão lendo o Velho Testamento, que ali fala ali do Moisés, mas não é a pessoa de Moisés, é a Escritura. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. Então, está um véu sobre o seu coração, eles não estão aquebrantados para Cristo. Eles não estão no Novo Testamento, eles estão ainda com o coração endurecido, abençoado. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ela tem que se converter a Cristo. Cristo ressuscitado, não é Jesus de Nazaré, abençoado. Então não adianta você aceitar Jesus e viver na prática de Jesus de Nazaré, não, que ele estava cumprindo a lei. É Cristo ressuscitado. Entenda aí bem isso. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, diz que os mandamentos não foi anulado. Olha o que está escrito aqui, Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. E o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-se a paz. Então ele cancelou, anulou em seu corpo as leis e os mandamentos, abençoado. Está aqui escrito, Ele anulou em seu corpo as leis e os mandamentos, foi anulado. E os líderes evangélicos dizem que não, que tem que cumprir os mandamentos da Bíblia. Abençoados os mandamentos de Moisés, era lá para os judeus, não era para nós, não. Nós somos cristãos em Cristo ressuscitado, nós somos gentios, não somos judeus. Não temos, nem judeu precisa cumprir mais isso, porque Cristo anulou tudo isso. Pena que eles também não entendem que Cristo ressuscitou para dar uma nova aliança para nós viver. Eles vivem na prática do Velho Testamento também. Atos 21:21. Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios se afastarem de Moisés, dizendo-lhe que não circuncide seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Então é aqueles que se apartam de Moisés, é para se apartar de Moisés, para não viver nos costumes judaicos do Velho Testamento. Então é isso que ele está falando ali. Chamando nova esta aliança, e aí já está falando da nova aliança. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Então a primeira aliança foi antiquada, abençoado, não serve mais para nada.
e que se torna antiquada e envelhece, está a ponto de desaparecer. Então ela ia desaparecer. Então Cristo cumpriu ela na cruz e ela desapareceu. Mas eles ainda estão ressuscitando, resgatando ainda a velha aliança e trazendo para os dias de hoje, botando na mente dos evangélicos aí, vivendo um engano religioso, que isso é engano religioso, abençoado. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, se fosse perfeita a primeira aliança, não precisava lugar para outra, a nova aliança, não precisava. Mas Cristo, Deus, Ele fez a nova aliança e enviou Cristo para cumprir, para que nós não precisássemos cumprir todas as ordenanças aí que eles fazem aí nas igrejas aí. Isso está tudo fora do Evangelho de Cristo, pessoal. Então tá aí, ó, Hebreus 8:7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então não precisava procurar lugar para outra aliança, se aquela fosse perfeita. Mas ela não era, ninguém conseguia cumprir. Cristo veio, cumpriu, estabeleceu um segundo mandamento, uma nova aliança para que nós andássemos nela, mas os evangélicos ainda não aceitaram o que Cristo fez e vive lá nas leis de Moisés, ainda fazendo sacrifício e obras da carne ainda. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E se inscreva no canal aí, para que seja notificado aí para vocês quando sair um novo vídeo. E acompanhe os vídeos aí no canal. Tem mais vídeo aí legal para vocês aí. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.